Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Vou repetir o texto, Efésios 6, verso 12. A nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós estamos falando sobre sermos uma igreja relevante. E começando hoje, talvez em mais uma ou duas ou três, conforme o Senhor direcionar pelo seu Espírito, nós vamos falar que uma igreja relevante, ela batalha no mundo espiritual. Diga comigo, uma igreja relevante, batalha no mundo espiritual. Onde você tem travado as suas lutas, aonde você tem travado as suas batalhas, com quem é que você tem lutado, quais armas você tem usado para isso, como que você tem lidado com os ataques malignos. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra pessoas. Nós não podemos negligenciar, queridos, que existe um mundo espiritual ativo, que influencia, de acordo com nossas escolhas, a esfera física de nossa existência. Por que de acordo com a nossa existência? Porque no mundo invisível existem poderes do bem e existem poderes do mal. Existem os poderes atribuídos da parte de Deus por meio de Jesus Cristo e o Espírito Santo. E existe as atribuições malditas por Satanás e seus demônios. Então, de acordo com nossas escolhas, de que lado vamos decidir pelejar, as nossas vidas serão então influenciadas. Tudo que se estabelece no mundo físico encontra sua razão de ser no mundo espiritual. Portanto, o mundo espiritual, ele é muito mais verdadeiro do que o mundo material, o mundo físico. E é nesse mundo espiritual onde se trava a batalha entre o bem e o mal. Diga, batalha entre o bem e o mal. Então é no mundo espiritual que isso acontece. Portanto, nós não podemos pensar que a razão das nossas diferenças humanas, elas acontecem somente por motivos físicos ou por motivos físicos. Ao contrário disso, todas se estabelecem por influência do mundo espiritual que nos cerca. Qual é a influência que está sobre a sua vida? De que lado você está pelejando? Nesse sentido é que o apóstolo Paulo, ele orienta aos Efésios dizendo, mais uma vez, preste atenção, nossa luta não é contra pessoas, nós não estamos pelejando uns contra os outros. Coloque isso na sua mente de uma vez por todas. Nós não somos inimigos. Seu marido não é inimigo, sua esposa não é inimiga, seu vizinho não é inimigo, qualquer um que se levante não é inimigo, mas inimigo é aquele que age por meio dessas pessoas. Então a nossa luta é contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você está preparado para esse tipo de batalha? Você está consciente desse tipo de batalha? O texto bíblico, o apóstolo Paulo também diz que nós não andamos por vista, mas andamos por fé, porque nós só podemos pelejar no mundo espiritual por meio da fé. E é nesse sentido que nós precisamos começar a trabalhar a nossa jornada daqui para frente. Talvez você diga, pastor, eu já tenho levado uma vida de fé, mas eu quero dizer para você
que há muito mais que isso, é necessário muito mais que isso. A realidade, o termômetro da nossa igreja tem demonstrado que nós estamos nos tornando materialista. No tempo onde há uma palavra de avivamento, uma palavra de abundância espiritual, nós estamos nos tornando materialistas, preocupados com as nossas coisas, pelejando e degradando uns contra os outros, olhando as circunstâncias que a política fisicamente nos apresenta. Reclamamos pela aparência física que se demonstra no cenário nacional e mundial. E muitas vezes, a maioria das vezes, ou todas as vezes, não entramos numa peleja espiritual. Somos até tentados, em tempos de crise política, a também irmos à rua, levantar bandeiras, dizer nossas palavras de repúdio à marginalidade política na nossa nação, mas nos esquecemos que a nossa batalha não é contra carne e sangue. Nós podemos não aceitar que existe um mundo espiritual. Você pode estar negligenciando que existe um mundo espiritual, mas a verdade é que você acreditando ou não, ele é um fato e exerce influências em nossas vidas. Aqueles que não acreditam que o mundo espiritual existe, obviamente, ele estará sendo influenciado pelas obras malditas, porque ele segue o circuito natural da vida, e o circuito natural da vida diz que jaz no maligno. O sistema mundano está nas mãos do maligno. Portanto, aqueles que dizem não acredito e andam só pelo que os olhos veem, está circundado pela realidade do mundo espiritual maligno. Mas nós estamos sendo chamados hoje a mudar a nossa mente para pelejarmos espiritualmente. Quem está vivendo uma vida religiosa não tem poder de batalha no mundo espiritual. Quem vive vida religiosa está apegado aos seus rituais, está apegado às suas tradições, está apegado às suas coisas que consegue ver, que consegue observar, que consegue detectar. Mas aqueles que estão pelejando com Deus no mundo espiritual, ele caminha pela fé, ele depende de Deus, ele caminha pela palavra de Deus, ele caminha pela oração. E é isso que nós precisamos trazer para a nossa realidade. Por que é que muitas coisas não estão fluindo na nossa história? Por que é que muitas coisas não estão acontecendo nas nossas vidas? Exatamente porque negligenciamos as influências malditas de Satanás. E achamos que está tudo certo, achamos que está tudo bem, achamos que é normal. Mas apesar de poder ser comum, porque as pessoas caminham pelo circuito das trevas, isso não é normal. O normal é que você tenha uma vida de abundância. O normal é que nós tenhamos uma vida produtiva. O normal é que nós tenhamos uma vida extraordinária. Mas o comum é que nós vemos dia após dia pessoas mais desabilitadas dessa vida de poder, mais desabilitadas dessa vida vitoriosa. Somente quando nós acreditamos neste mundo espiritual é que nós podemos nos munir das armas espirituais do bem para derrotar as forças opressoras do mal. Se você não acreditasse que houvesse violência, por exemplo, você nunca estaria esperto ao andar pelas ruas a respeito de possibilidades nessa situação. Você nunca seria ativado. Se o mundo não acreditasse em violência, homens não andariam armados. E assim caminha a humanidade, sem acreditar que existe uma violência no mundo espiritual, que existe um comando no mundo espiritual, e que as trevas estão dominando este mundo quando nós não estamos do lado de Deus. E por isso elas estão desarmadas, despreparadas, elas estão vivendo fora do planejamento divino. Mas o Senhor nos chama para entrarmos para este mundo de batalha espiritual. E para que nós venhamos ter essa realidade, ter isso conscientemente em nossas vidas, nós precisamos conhecer os principais elementos da batalha espiritual. Principais elementos da batalha espiritual. Fala aí para o seu irmão, principais elementos da batalha espiritual. Diga para ele, em primeiro lugar,
Diga oração. Depois diga para ele palavra. E diga para ele dependência. 2 Coríntios 10:4 diz: as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aleluia, aleluia. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, queridos, nós precisamos entender que como principal elemento para uma vida vitoriosa, para que nós tenhamos vitórias no mundo espiritual, nós precisamos nos apropriar da palavra de Deus. Diga palavra de Deus. Quem negligencia o mundo espiritual, negligencia a palavra de Deus. E quem negligencia a palavra de Deus, negligencia o mundo espiritual. Então, amados, é por isso que nós temos uma igreja enfraquecida. Nós temos uma igreja debilitada, porque é uma igreja que não tem se apropriado da verdade da palavra. Se apropriam de automotivações, se apropriam de técnicas, se apropriam de sistemas, mas não se apropriam da realidade da palavra de Deus. Na batalha espiritual da nossa vida, nós temos a garantia da vitória antes mesmo de empreendê-la. Nosso Deus é um Deus que diz: eu pelejo por vocês, eu garanto vitória, eu trabalho por vocês. Mas, se nós não estivermos conscientes de como é que Deus age em nossas vidas, se nós não estivermos conscientes de como é que Deus faz, nós vamos colocar as nossas mãos e vamos utilizar nossas armas. Mas a única forma de vencer no mundo espiritual é utilizando as armas espirituais, e a primeira dela é a palavra de Deus. E Deus sempre estabelece pela sua palavra os recursos e as estratégias para vencermos. Então preste atenção, por que é que você tem falhado em tantas coisas? Por que é que algumas coisas das nossas vidas nós temos dito não está dando certo? E o tempo está passando, e o tempo está passando, e nós estamos insistindo no erro. Nós não estamos persistindo para que haja mudanças. Nós estamos negligenciando a palavra, nós estamos negligenciando as diretrizes de Deus, nós estamos negligenciando que Deus tem estratégias para que nós venhamos caminhar em uma jornada de triunfo. O apóstolo Paulo diz: graças a Deus por Jesus Cristo, que sempre nos conduz em triunfo. Sempre é sempre, e triunfo é triunfo. Então nós passamos por batalhas constantemente, mas a vitória é garantida. Agora, para que isso seja realidade, eu preciso me apropriar da arma espiritual chamada palavra de Deus. Então, queridos, se nós não estivermos utilizando a palavra de Deus, nós vamos perder. Isso se dá porque as batalhas que nós travamos, trata-se de levar-nos às conquistas que Deus estabeleceu para nós, e por isso mesmo Ele nos garante a vitória, pelejando por nós, conturbando os inimigos e eliminando-os. Se nós olharmos para a história, nós vamos fazer uma menção de Neemias daqui a pouco. Quem é que pelejou por Neemias? Quem? 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 Parabéns, vocês não sabem? Deus. Quem pelejou por Josué? Quem pelejou por Paulo? Quem pelejou por Moisés? Quem que pelejou pelos exércitos de Israel? Agora, sinceramente, quem que peleja por você? Quem que peleja por você? Será? 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 Cadê seus resultados se Deus peleja por você? Cadê seus resultados se Deus peleja por você? Cadê a sua história vitoriosa? Cadê o seu triunfo se Deus peleja por você? Cadê as suas vidas salvas? Cadê as pessoas que caminham atrás de você? Aonde elas estão? Se Deus peleja, se Deus está junto. Nós temos negligenciado a palavra, nós estamos nos acomodando ao sistema mundano, nós estamos nos conformando. Nós nos alimentamos muitas vezes, e louvado seja Deus, porque aqui nesse púlpito tem palavra. Mas em grande parte do mundo não tem. Existem filosofias, ideologias, rituais, liturgias, mas não palavra de Deus. E as pessoas não se alimentam da palavra de Deus.
Deus tem uma jornada de vitória para o seu povo, mas nós precisamos aprender a nos apropriar do contexto da batalha espiritual. Fala para o seu irmão, não é brincadeira. Queridos, eu sei, tem gente brincando aqui. Tem gente brincando. Eu sei, tem gente brincando aqui. Deus está trazendo essa palavra para nós, porque Ele quer levantar uma igreja séria. Sabe, queridos, talvez você olhe o panorama somente por uma ótica, mas o que nós estamos vivendo não está bom. Talvez você diga assim, pastor, que legal, aqui na nossa igreja tem palavra, a gente ama, a gente caminha junto, mas não está bom, não é isso que Deus quer. Ou seja, isso não é tudo. Deus tem muito mais para fazer. Deus tem uma explosão para realizar através da minha e da sua vida. Será que você vai responder positivamente para Deus, entendendo que existe uma batalha espiritual? Nós negligenciamos nosso tempo de oração, nós negligenciamos a leitura da palavra. E depois dizemos que Deus peleja por nós. Não peleja. Não peleja. Porque nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo o temor por Deus. Nós estamos perdendo o temor pela casa do Senhor. Nós estamos perdendo o temor pelo ministério. Nós estamos perdendo o temor até por homens que são trabalhadores de Deus. Nós estamos perdendo o temor pela palavra. Deus não peleja por quem não se apropria das suas armas. Deus não peleja por quem não se apropria dos conceitos de Deus. Então, queridos, quando nós estamos juntos na palavra de Deus, há uma garantia que Deus vai pelejar por nós. Ele disse para Josué, medita nessa lei de dia e de noite, você vai prosperar. Ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida, mas falem para mim sinceramente, quantas quedas você tem levado? Quantas vezes você tem caído? Quantas vezes você está dizendo, estou errando nisso de novo, não acredito? É porque há uma negligência com o mundo espiritual. Nós achamos que podemos continuar com o nosso jeito, com as nossas manias, e vai dar tudo certo. Mas não vai. Então se aproprie da palavra de Deus. A segunda arma espiritual é a oração. Como nós já sabemos, as armas com as quais nós lutamos, elas não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus. É isso que o apóstolo Paulo diz. Assim, nós podemos dizer que uma das principais armas na peleja contra o inimigo se estabelece na oração. É por meio de oração que podemos derrotar as artimanhas dos opositores. Com isso nós podemos saber que quando empreendemos a batalha espiritual, para que os resultados sejam eficazes e Deus nos atenda prontamente, precisamos clamar por Ele. Quantas pessoas te decepcionam? E você vai para casa amargurado fisicamente na sua emoção e vai reclamar. E não vê a hora de abrir o bico para alguém, fisicamente, para dizer, fulano é desgraçado, eu estou ajudando, eu estou tentando, estou batalhando, mas ele não reconhece, ele não trabalha, ele não faz, ele não muda, é sempre a mesma coisa. Mas raramente você vai para a batalha espiritual, raramente você vai lá para o seu lugar secreto e vai para a oração e diz, Pai, eu continuo aqui diante do Senhor, fulano tentou me maltratar, tentou me humilhar, ele não tem atendido, mas não é a mim, é ao Senhor, ele não tem dado ouvidos, mas não é a mim, é a Tua palavra. Então, Senhor, trata com justiça na vida dele, muda a história dele, eu continuo amando, o perdão já está sobre a vida dele. Agora, quando nós não trabalhamos pelo mundo espiritual, nós estamos aprisionados no mundo físico, e o ódio nos corrói, a mágoa nos corrói, o rancor nos corrói. Nós não temos habilidade para lidar com os membros de nossas células, porque eles nos decepcionam o tempo todo. Nós não temos habilidade de lidar com a igreja, porque a igreja massacra. A igreja massacra. Pensa que não. Pensa que não. Nós temos uma grande habilidade de reter o negativo. E nós podemos receber 50 palavras positivas, mas uma, duas negativas começam a nos destruir.
Mas quando? Quando não estou pelejando pela batalha espiritual. Quando eu não estou trabalhando pelo mundo espiritual. Quem está me entendendo? Então, queridos, nós precisamos entender que uma vida vitoriosa se estabelece quando nós internalizamos a realidade de um mundo espiritual. Quando seu marido chega atordoado do trabalho, e em casa virado no girar, e aí você vai falar, boa tarde meu bem, e aí ele já sai com a faca, com a peixeira. Você não tem que gritar com ele, você tem que falar assim, Satanás está repreendido em nome de Jesus. Sua batalha é espiritual. Quando alguma coisa está acontecendo lá dentro da sua casa, às vezes nossos filhos pequenos começam a ter uma energia fora do comum, um negócio fora do contexto, em hora que você não pode. E aí você pensa que o seu filho é rebelde, que o seu filho é isso e aquilo. Ao invés de repreender as forças malignas, ao invés de repreender as influências satânicas. As pessoas olham para os filhos algumas vezes, até você é um danadinho mesmo. Você mesmo endemoneia seus filhos, ou endemoniza, sei lá o que é. Nós precisamos repreender toda a obra das trevas, é por meio da oração. Você tem autoridade, conheça a palavra, e pelo poder da palavra profetize, ore, fale palavras de poder, fale palavras de amor, fale palavras de transformação. Quando alguém estiver te humilhando, olhe para essa pessoa e diga para ela, eu sei que você não é isso. Eu te vejo no mundo espiritual, eu te vejo pela graça de Deus, eu te vejo pelo poder do Espírito Santo, e eu sei que você será lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Por isso eu repreendo todo o mal na sua vida, e eu não aceito essas palavras malditas que você acabou de dizer. Por que eu continuo ministrando aqui? Por que eu continuo amando essa igreja? Porque todas as palavras malditas eu tenho retido e eu continuo vendo você no mundo espiritual. Igreja não é um lugar onde as pessoas são perfeitas. É um lugar onde as pessoas estão sendo aperfeiçoadas. Portanto, nós precisamos aprender a entender que a nossa batalha não é contra pessoas. Quando você está lá na sua célula e o Satanás se levanta, você não está pelejando contra as pessoas, você tem que ir para a batalha espiritual. Quando alguém começa com trelelê, você precisa falar, querido, cala-te em nome de Jesus, levanta um clamor e comece a chamar a presença do Deus Todo-Poderoso. Quando o Satanás quer se manifestar, ele não tem autoridade. Queridos, entendam uma coisa, a força não é proveniente de nós, a força vem de Jesus Cristo. Declare a palavra de Deus, chame o Espírito Santo, e não tem demônio que vai resistir. Talvez o demônio venha atacando a sua mente, dizendo, você é fraco, você não pode, eu vou te dar medo, eu vou te pegar, e você acredita. Mas o que nós precisamos fazer é internalizar que Jesus Cristo nos deu autoridade contra serpentes e escorpiões, que Jesus Cristo derramou o seu sangue poderoso, e o sangue de Jesus tem poder, que o Senhor nos declarou grande vitória, e por essa vitória não há Satanás que possa prevalecer. Quando você, na humildade no Senhor Jesus, utilizar a palavra por meio da oração, na dependência dEle, o inferno tem que sair. E ele vai sair. É por meio de oração que nós derrotamos as artimanhas dos opositores. Quando nós empreendemos a batalha espiritual, para que os resultados sejam eficazes e Deus nos atenda prontamente, precisamos clamar por Ele. Pastor, por que você decidiu pregar agora? Está tudo errado. Não era a hora. Primeiro que não tem nada errado. O culto é para Deus e quem comanda é o Espírito Santo, quem faz é Ele. Se o culto é para Ele, tem louvor, nós já cantamos. Tem oração, nós já oramos. Agora é a palavra de Deus, aleluia. E se tiver mais coisa é lucro. Porque Deus é poderoso e Ele merece ter todo o lucro. Agora entenda uma coisa. Eu não posso aceitar uma igreja que seja morna. Eu não estou aqui para ser
o representante de uma igreja morna, de uma igreja onde nós estamos entrando na batalha espiritual, e nós estamos falando lute, 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 e a igreja está calada. Você precisa sair desse lugar que limita a sua visão. Deixe de ser materialista. Vem para o avivamento, vem para o mundo espiritual e vem ser vencedor. Primeira arma espiritual, batalha. Na batalha espiritual, palavra de Deus. Segunda, oração. São as duas armas poderosíssimas. Palavra e oração. Palavra e oração. Daqui para dezembro, coloque isso como prioridade na sua vida. Palavra e oração. Palavra e oração. Palavra e oração. Pegue, determine momentos para você mesmo. Determine momentos, determine 5 minutos, 5 vezes por dia. Determine 10 minutos. Determine um tempo em que você vai abrir a Bíblia, vai ler um texto e vai orar. 5 minutos. 1 minuto para ler um texto, 4 minutos para orar. 4 minutos para ler um texto, 1 minuto para orar, não sei. Mas determine períodos, coloque o seu celular para despertar em determinados momentos do seu dia e se aplique nesses próximos meses a oração e a palavra. E vocês verão se a promessa de avivamento de Deus vai ou não se cumprir neste lugar. Para que o avivamento se estabeleça, precisa haver recipientes, precisa existir pessoas dispostas para isso. Para que nós vençamos, para que a nossa nação vença, para que a nossa nação saia desse caos, para que a nossa cidade seja poderosa, referência no poder de Deus, referência na graça do Senhor, as igrejas sejam extraordinárias, você seja poderoso. Nós precisamos nos dedicar à palavra e à oração. Mas existe um terceiro instrumento, uma terceira necessidade, uma terceira arma que complementa a oração e a palavra, e é a dependência. Fala para o seu irmão, dependência. Não podemos travar batalha espiritual na força carnal, pois assim a derrota será certa. Por isso, a atitude mais acertada nessa batalha é de dependência de Deus. Fala para o seu irmão, dependa de Deus. Fale para ele, leia a palavra, ore, mas dependa de Deus. Fala para ele, dependa de Deus. É em Deus que nós temos a garantia das estratégias certas para vencer o inimigo e conquistar. Não adianta você ir lá e usar a palavra e dizer eu sei tudo, porque lá em não sei aonde, não sei o que, está escrito não sei das quantas. Porque Deus disse que lalaiá, lalaiá, lalaiá. E é por isso que eu vou orar. Porque eu sou o santo homem de Deus, o ungido, e o negócio vai acontecer aqui agora. Não, queridos. Nós temos uma autoridade que é advinda de um foco, é a dependência. A nossa voz sim imposta, mas não é aqui no ritmo religioso. A nossa voz sim imposta, quando nós dizemos, Pai, é de acordo com a sua palavra, é no nome de Jesus. E é na dependência de Ti que agora eu clamo. E porque eu clamo, Pai, confiando em Ti, aí a sua voz vem com um estrondo extraordinário, e você solta a palavra e diz, em nome de Jesus, sai todo mal, enfermidade seja destruída, impérios das trevas se dissipem. A sua autoridade está na dependência do Senhor. A sua autoridade está sim em conhecer a palavra, está sim em orar, mas precisa haver dependência.
Só manifesta fé quem depende. Quem é autossuficiente não tem fé. Quem é autossuficiente acredita em si mesmo, acredita nas suas técnicas. Mas quem tem fé é dependente. E quando nós estamos debaixo das diretrizes divinas, nós sabemos que ninguém poderá nos resistir. Sinceramente, Deus está pelejando por você? Me mostra seus troféus. Me mostra suas conquistas. Me mostra. Me mostra os seus talentos multiplicados. Cadê? Me mostra. Cadê os seus dons frutificando? Me mostra. Você está feliz? Você está satisfeito? Será que o inferno está se incomodando com a gente? Ou ele já se acomodou dizendo, não sai disso. Não sai disso. O máximo que eles fazem é dar gritinho, uma molecada que dá uns pulinhos aí. Fica fazendo a declaraçãozinha falsa. Entusiasmado, comprometido, amoroso. Não, nem é verdade. Hein? Cadê os resultados? Sabe por quê? A gente já sabe fazer isso aqui decorado. A gente já sabe ler os textos decorados. A gente já sabe fazer um jeitinho decorado da dança, da oração, do nosso ritual. Cadê a novidade de Deus? Cadê o cântico novo? Cadê o cântico novo? Cadê os salmos? Cadê a edificação dos irmãos? Cadê a salvação dos perdidos? Cadê? Cadê sua vida dando fruto? Cadê? Aonde está? Está muito bonzinho, né? Você já acostumou com essa vidinha, trabalha, vai, volta para casa, paga todas as contas, dá certo. Às vezes não dá para pagar todas, deixa uma para o mês que vem. Às vezes fica numa dívida, bota no banco no vermelho e está tudo certo, está tudo comum. Tudo maravilha, tudo maravilha. Cadê seus resultados? Cadê seus resultados? Cadê a igreja relevante em Bragança Paulista? Cadê a igreja relevante? Qual é a igreja que está fazendo a diferença nessa cidade? Me fala qual é a igreja que está fazendo a diferença nessa cidade. Me fala qual é a igreja que está fazendo a diferença nessa cidade. E eu estou aqui para dizer, ainda não somos nós. Mas eu estou disposto a isso. Só que eu preciso da ajuda de vocês. Nós precisamos ser uma família edificada em Cristo, adorando a Deus e fazendo discípulos. Mas vocês estão pelejando contra mim. Vocês estão trabalhando contra mim. Só que não. Vocês dizem, não vou, não concordo, não quero. Trabalha comigo, porque eu estou trabalhando com o reino. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vamos fazer a diferença. Para de ficar colocando seus mimimis em pauta. Cadê? Eu já estou vendo que tem rebeldes que não vieram hoje. Cadê o rebelde? Cadê? Está cheio de mimimi. Ele só dura 2 anos em cada igreja. E tem uns que nunca vão embora, a gente sabe, né? Lealdade, deslealdade. Tem uns que ficam. Se você quer ficar, muda. Muda. Peleja contra o demônio. Peleja contra Satanás. Grita comigo contra o inferno aqui, queridos. Grita comigo contra o inimigo. Grita comigo contra as obras de Satanás. Vem, grita comigo. Vem, grita comigo. Grita comigo. Não é para gritar para mim, não é para gritar para mim, é para fazer junto comigo. Vamos pelejar contra as obras de Satanás. Vamos trabalhar contra as obras do diabo. Vamos entrar na batalha espiritual. Vamos trabalhar juntos. Vamos juntos. Sai dessa obra ridícula que está sendo feita até aqui. Trabalha comigo. Trabalha com o Espírito Santo.
Entra na intimidade com o Espírito Santo. Eu tenho pedido sempre, eu falo com vocês, pergunte para o Espírito Santo quem sou eu. Pergunte para o Espírito Santo quem eu sou. Vem. Pergunte para o Espírito Santo se eu estou fazendo uma obra minha. Pergunte. Pastor, por que você está falando tudo isso? Porque eu não aceito uma igreja morna. Eu não farei parte de uma igreja morna. Eu não farei parte de uma igreja que não esteja vivendo um avivamento. Eu não farei parte de uma igreja que não esteja exaltando a Jesus Cristo. Eu não farei parte de uma igreja onde não existam curas, sinais, prodígios e maravilhas. Eu não farei parte. O meu Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os sinais seguem os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Vem comigo. Para de dividir, para de rachar, para de ser rebelde. Vem comigo. Vamos para os resultados, queridos. Vamos para os resultados. O reino tem que avançar. Para de ficar olhando para o seu umbigo. Para de ficar amaldiçoando sua casa. Para de ficar amaldiçoando sua família. Para de amaldiçoar seu trabalho. Para de amaldiçoar sua igreja. Jesus nos disse: sem mim nada podeis fazer. Nada. Sem mim nada podeis fazer. Onde está a sua dependência? É nesse trabalhinho tosco, dependendo de homens? Dependendo da estabilidade da empresa? Ou sua confiança está no Deus Todo-Poderoso? Onde está a sua confiança, queridos? Quando nós dependemos dele, nós podemos dizer como Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Neemias é um exemplo prático de batalha espiritual. Neemias 2:20 diz: eu lhes respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Quem vai fazer? Deus da onde? E ele diz: nós, os seus servos, começaremos. Preste atenção, isso é profético. Esse texto é profético hoje. Nós estamos começando um novo ciclo no mundo espiritual. Nós estamos começando um novo ciclo nesse mês. Esse mês é mês da consagração. Na base profética que Deus trouxe para nós. Esse é o mês onde nós estamos fechando um ciclo, atingindo o 8º ano de ministério aqui nessa cidade. E eu estou aqui para declarar como Neemias: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. O Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. E nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Neemias, em momento algum, ele utilizou-se das estratégias humanas para lidar com seus opositores. Em todo o tempo ele confiou na palavra do Senhor, moveu-se em oração e dependeu do Senhor. Vocês que já tiveram a curiosidade de ler o livro de Neemias, você já identificou que Neemias trabalhou com a palavra de Deus, trabalhou com a oração e com a dependência. Neemias nunca entrou numa contenda com os irmãos enquanto estava reconstruindo os muros fisicamente. Todas as vezes ele orou. Nós vimos na semana passada, pela pregação do pastor Joel, que depois, no segundo momento, depois que os muros estavam reconstruídos e o povo havia voltado às suas mazelas,
Aí ele teve um momento de arrancar os cabelos, de pelejar com uma força maior. Mas hoje nós estamos ouvindo que a nossa batalha não é contra pessoas. O histórico de Neemias registra por diversas vezes as afrontas dos inimigos. Em nenhuma delas Neemias responde com as armas humanas. Ele ora e espera pelo agir de Deus. A batalha espiritual envolve lidar com ataques na mente, na emoção. Lidar com homens de influências que tentam nos intimidar com calúnias. Lidar com falsos profetas. Neemias esteve em todo o tempo seguro no Senhor, sabia quem era Deus, reconhecia seu propósito e sempre, em dependência do Senhor, não utilizou as armas humanas, mas apropriou-se das estratégias de Deus e foi vitorioso. Queridos, vocês querem vencer? Vocês querem triunfar? Então lute com as armas espirituais. Lute com o que Deus tem nos dado. Quem está entendendo? A batalha espiritual é uma realidade do ser humano. Nós não podemos fugir. Acredite ou não, você está de algum lado desta batalha. Acredite ou não, você está sendo influenciado. Mas nós precisamos tomar uma decisão de batalhar do lado certo. O resultado da batalha espiritual interfere diretamente no curso da nossa vida e em nossa felicidade. Está feliz? Você está feliz? Você está bem feliz quando você vai no posto de gasolina colocar gasolina? Você fala, nossa, uau! Você está feliz? Você está feliz cada vez que você vai ao mercado? Está feliz? Fica feliz? E é claro que eu não estou falando pelo lado de poder comprar as coisas, por isso nós ficamos felizes. Mas pelo tanto que você gasta e pelo tanto que você traz, você fica feliz? Você fala, uau, só deu para comprar isso e custou R$500. Não sejam religiosos hipócritas não, tá bom? Sejam verdadeiros. Porque em casa, no mundo físico, você está lá, ai que porcaria, não deu para nada o dinheiro. Aí agora que eu pergunto, ai não, mas graças a Deus, né, que a gente teve, né, pastorzão. Cada vez que vai no posto de gasolina, que você pede a nota, que você olha a nota, 40, 50 reais, metade, 40%. Foi de juros, foi de impostos. Aí você fala, glória a Deus! Está feliz? Está feliz com o lugar que você mora? Com o conforto que você está dando para a sua família? Estou começando por aqui, fica calmo. Vocês estão felizes com o Estado Islâmico arrebentando com as nações? Vocês estão felizes? Vocês têm conhecimento que criancinhas desse tamanho, daquele tamanho, que não negam Jesus, estão passando pelo vale da sombra da morte? Vocês estão felizes? Vocês estão felizes porque a obra missionária está padecendo necessidades profundas? Graças a Deus nós temos ainda pessoas dispostas a darem suas vidas. Mas está lá um outro parceiro, o pastor Flávio, que direto está apontando as necessidades missionárias. Fala para nós, pastor Flávio, uma realidade financeira. O que a gente precisa? Tem quantas pessoas, quanto precisa de dinheiro? Você sempre manda alguma coisa nesse sentido. O que a gente precisa hoje, por exemplo? $25 candidatos para irem para a Coreia do Norte. 25 ou 12? 12
ao preço de R$ 25.000 para cada um. Só 3 tem 1/3 do valor cada um. Isso. Ai, aleluia! Glória a Deus! Hã? Cadê seus talentos? Cadê seus resultados? Cadê a igreja que está fazendo a diferença aonde estamos nós? Pastor, o senhor não sabe como é difícil o povo no Maracanã. Que Maracanã? Eu sei como que é o povo no mundo. Só que eu quero dizer para vocês que a batalha é espiritual. Não adianta a gente ficar olhando aqui dizendo, ai, Bragança, né? O povo tem uma mentalidade tão pequena. Batalha espiritual. Um dia houve legalidade para Satanás entrar e prender a mentalidade desse povo. Mas cadê a batalha espiritual? Quando eu estou falando aqui, lute pela sua família, pela sua casa, lute pela sua saúde, lute pela nossa nação, lute pelas nações da terra. Você está aí viajando. Faz sentido? Faz sentido. Será que nós temos que melhorar, Lucas? Eu estou em crise, meu filho. Eu não acho que eu esteja nada bom. Eu estou pregando aqui para vocês hoje, porque segunda-feira eu já falei com todos os discípulos. Falei, não está nada bom. Não está nada bom, Kevin. Não está nada bom. Nós nos preocupamos tanto com as nossas coisas esses últimos 5, 6 meses. Eu tenho uma notícia extraordinária para vocês. Nenhuma das nossas células vai multiplicar. Nenhuma. De 43 células, nenhuma vai multiplicar. O que vocês fizeram? O que vocês fizeram esse tempo todo? O que nós fizemos esse tempo todo? Aonde nós estávamos? Aonde? Aí você vai dizer, pastor, eu fui tanto atrás das pessoas, eu falei tanto com elas, eu chamei tanto para ir, eu fiz minha parte. A minha pergunta é, quantas vezes você foi para a palavra, orou e dependeu de Deus? Quantas vezes? Quantas vezes você foi para a palavra e disse, Pai, eu preciso ser relevante, minha célula tem que fazer a diferença. Me dê sua palavra, em oração eu te busco, e eu dependo de ti. E só depois você foi falar com alguém. Nós usamos técnicas, nós usamos nossa lábia, nós pegamos alguém no momento emocionalmente crítico, e aí falamos, eu tenho uma célula, vai lá. Nós só fomos oportunistas. Mas a igreja de Jesus, ela aproveita as oportunidades sim, mas ela precisa ter 3 estratégias específicas: palavra de Deus, oração e dependência de Deus. Sabe, queridos, religiosamente nós estamos jóia. Religiosamente, eu consegui, entenda o que eu vou dizer, não estou dizendo que eu fui religioso, só estou mostrando um panorama. Religiosamente nós saímos de 30 pessoas dos cultos dominicais nesses últimos 8 anos, para 170, 180 pessoas. Religiosamente nós saímos de 30, 40 pessoas, 20, 50 de quarta-feira, e colocamos quase 200 aqui quarta-feira. A minha pergunta é o que nós vamos fazer daqui para frente. Nós temos 43 células.
nenhuma vai multiplicar. O que nós vamos fazer daqui para frente? A gente vai continuar dizendo que... E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Foi o que eu disse segunda-feira. Talvez nós vamos falar assim, não, pastor, mas pessoas chegaram. Pessoas estão sendo transformadas. Pessoas estão amando nossa igreja. Pessoas... Deus fez. A misericórdia dele não falha. Eu estou perguntando o que você fez. Deus nos deu mais uma cidade, mais outra. Deus levantou discípulos, Deus levantou pastores. Deus está fortalecendo homens de Deus, mulheres de Deus. Eu estou questionando o que nós estamos fazendo, porque a batalha espiritual nós entramos. Deus poderia ter feito muito mais no nosso meio? Poderia ou não? Por que Ele não fez? Por quê? Alguém ousa dizer? Eu diria por causa de mim. Por causa de mim. Será que mais alguém tem coragem? Existem pessoas que estão com seu casamento destruído, suas finanças falidas, sua vida espiritual minguando, e nem imaginam que tudo isso é fruto de despreparo na batalha espiritual. Portanto, para edificar verdadeiras conquistas e não nos tornarmos vítimas dos opressores, nós devemos nos apropriar da palavra de Deus, manter uma vida de vigilância e oração e depender de Deus. E estas são as estratégias que nos levarão a grandes conquistas no mundo espiritual e que terão seus reflexos no mundo físico. O que acontece no mundo espiritual, os homens precisam ver. E é por isso que nós seremos uma igreja de poder. Nós seremos uma igreja de relevância. Nós vamos fazer a diferença para essa nação. Nós vamos fazer a diferença para essa cidade. Nós vamos fazer a diferença para as nações de toda a terra. Nós vamos fazer a diferença. Mas quem é que comigo está agora disposto a batalhar espiritualmente? Então agora eu vou te convidar a ficar de pé. E agora nós vamos orar. Talvez tivesse sido tudo diferente se nós tivéssemos orado no começo. Mas o Espírito conhece todas as coisas. E nós temos tempo ainda hoje. Nós temos coisas para fazer ainda hoje. Mas nós vamos orar. Nós vamos orar. E eu quero agora que você entendeu a batalha espiritual. E nós vamos continuar tratando disso. Talvez mais uma semana, mais 2 ou mais 10, eu não sei. Mas quem entendeu aqui que tem que batalhar? Comece pela sua vida. Comece lutando pela sua vida. Comece lutando pela sua vida. E deixe o Espírito Santo te conduzir. Deixe o Espírito Santo te conduzir. Lute por essa frieza. Você vai sentir vontade de parar. Você vai ficar com vontade de ficar olhando para mim. Lute contra isso. Você vai ficar com vontade de olhar para as coisas. Lute contra isso.